Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre ouvir a consciência. O texto é Gênesis 39, fala de José. Mas primeiro eu vou contar uma ilustração. Certo homem foi chamado diretamente à mesa do dono de uma empresa que lhe disse sem meias palavras: esta empresa está passando por transformações e você é a pessoa certa a preocupar um cargo de liderança nessa empresa. Acontece que existe um problema. Você é cristão e a sua fé é incompatível com o cargo a ser ocupado, de modo que você terá que escolher entre a sua fé e a promoção no emprego. Mas hoje é sexta-feira, você pode pensar no assunto e na segunda-feira você me traz a resposta. O funcionário então foi para casa envolto num manto de dúvida e durante todo o final de semana seu coração se transformou em um campo de batalha entre o bem e o mal. Na segunda-feira, mal estava ele ansioso para falar com o dono da empresa, que ele perguntou: "E aí, qual a sua decisão?" E ele disse: "Eu aceito a proposta." Então o dono da empresa disse: "Vá direto ao RH, você está demitido." E ele então respondeu: "Mas o senhor mandou eu fazer a escolha." E o dono da empresa disse: "Acontece que é um cargo de confiança. Se você tão rapidamente traiu a sua consciência religiosa, quem garante que mais rapidamente ainda você não trairá essa empresa?" Nós temos uma consciência religiosa que é dada por Deus. Nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós que somos cristãos. O texto que eu vou falar é de José. Ele está em Gênesis 39. Ele mostra que, primeiro, ouvir a consciência nos faz agir da melhor maneira possível onde estivermos. José tinha acabado de ser vendido como escravo pelos próprios irmãos. E o texto nos diz, em Gênesis 39, de 1 a 6, diz: "E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante." Bom, José estava em uma situação que ele não sabia o que ia acontecer, mas ele tomou uma decisão no coração dele, ser fiel a Deus. Nós que somos cristãos, nós entregamos nossa vida a Cristo, devemos ser fiéis a Deus e tomar atitudes corretas. Ele, mesmo como escravo, ele fez o melhor que ele podia. E nós, será que nós temos feito o melhor que nós podemos em nossas vidas? O texto também nos diz que, 2, ouvir a consciência nos faz agir de modo a não prejudicar o próximo nem desobedecer a Deus. Versículos 7 a 10. Versículo 7. "E aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs sob seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" José tomou a decisão certa, ele fez o que era certo. Nós também devemos agir assim. Em um outro texto, o rei Davi, colocado em uma situação um pouco diferente, mas uma situação semelhante, ele tomou uma decisão de cometer um adultério. Ele pecou com a mulher de Urias e ainda colocou ele na frente de batalha. José não. José, nessa ocasião, ele escolheu fazer a coisa certa. Nós temos diante de nós sempre a possibilidade de agir bem ou mal, fazer o certo ou fazer o errado. E nós temos que arcar com as consequências das nossas ações. Nós podemos nos arrepender dos nossos erros ou fazer o que é certo e esperar que coisas boas aconteçam, apesar de não sabermos o que tem pela frente.
Dostoiévski trata do assunto sobre a consciência no livro Crime e Castigo. Ele fala de um jovem que faz uma faculdade de Direito, mas o jovem é pobre e ele não tem dinheiro para continuar pagando a faculdade. Então ele vende alguns objetos preciosos para uma velha usurária que troca esses objetos por dinheiro e também empresta dinheiro a juros. Ele vê que a mulher é fraquinha e que ela tem a chave de um baú que é cheio de dinheiro e de joias preciosas, ouro. Ele então decide, ele pensa no assunto e resolve cometer um crime, matar a mulher para ficar com o dinheiro dela. Então, quando ele está prestes a cometer o crime, ele está com uma machadinha e quem abre a porta é a irmã dessa mulher, que nunca fez mal para ninguém na vida. Ele assassina ela e assassina a mulher. Quando ele vê aquele sangue que ele derramou, ele vê que no pescoço da mulher tinha a chave do baú que tinha o ouro e tinha o dinheiro. Ele não consegue pegar aquela chave, ele se sente terrivelmente culpado e a única coisa que ele pode fazer é fugir do que ele fez. E acontece que a consciência dele o acusa. Então ele fica atormentado. Os detetives que investigam o caso não descobrem quem foi o autor do crime e não descobrem por que fizeram isso. Ele está livre, ele não foi condenado, mas a consciência dele o acusa. Então ele resolve se entregar. No momento que ele vai se entregar, ele conversa com uma pessoa e diz: "Vou agora mesmo me entregar, mas não sei por que tenho de fazer isso." A pessoa responde: "Ao te entregares ao castigo, não estará lavando já a metade do teu crime?" Ele responde: "Agora já decidi enfrentar essa vergonha inútil. Foi simplesmente pela minha vileza que tomei essa decisão." O autor coloca isso como a vileza, ou seja, o mal não se justifica. Nesse caso que é fictício, a falta de dinheiro não justifica um crime. Hoje nós vemos nos jornais vários crimes, pessoas que cometem vários crimes, e elas podem colocar 1000 razões pelas quais elas cometeram os crimes, mas o que faz uma pessoa fazer o que é errado é a maldade do coração dela. Nós temos a escolha de fazer o bem ou o mal. E quando nós agimos mal, a consciência nos acusa. Isso é terrível. O mal não se justifica, ele é cometido pela nossa vileza, por causa das circunstâncias. Um outro exemplo que eu posso dar: uma pessoa pode cometer adultério e pode dizer: "É porque a minha mulher é feia", ou "porque ela não me ama." Isso não justifica, o ato é errado em si, e a consciência o acusa, e Deus é o nosso juiz. Ele julga o mundo e ele vê se as pessoas fazem o que é certo ou se elas fazem o que é errado. Nós que somos cristãos temos Cristo que nos justifica pelo sangue dele, mas o sangue de Cristo não é uma desculpa para agir errado. Mas a consequência do que o José fez nesse texto é que a mulher do patrão o calunia e ele é preso porque ela diz que ele que queria se deitar com ela. Ou seja, quando nós fazemos o que é certo, isso não garante que coisas boas vão nos acontecer imediatamente. Imediatamente ele foi caluniado pela mulher e foi preso. Mas o que chama atenção é que mesmo na prisão ele decidiu continuar fiel a Deus. Ele orava, ele buscava a Deus, mesmo não entendendo o que estava acontecendo. E lá ele encontrou 2 oficiais do rei que tiveram 2 sonhos, o padeiro e o copeiro. Eles tiveram sonhos e foram interpretados por José. O padeiro seria executado e o copeiro seria restaurado o cargo dele. O faraó colocaria ele de volta no cargo dele. E o copeiro então foi livre. Isso, com o passar do tempo, ele esqueceu de José. José continuou preso. Mas o faraó teve um sonho e o copeiro lembrou-se que José interpretou o sonho dele na prisão. José interpretou o sonho do faraó, que dizia que existiria um tempo de fome e que era para armazenar alimentos. Com isso, os irmãos dele foram buscar comida no Egito. Nós conhecemos a história. Ele reencontra a família dele e o faraó o coloca em um cargo de liderança do povo, como governante, como governador, para estocar alimentos. Então ele saiu da prisão e foi colocado num lugar de honra. Olha, eu não sei qual a situação que você tem passado, se você tem passado por problemas, se você tem sido injustiçado, mas eu sei que Deus vê. Deus olha as nossas vidas, Ele olha as nossas causas. Ele permite que coisas ruins nos aconteçam, sim, mas Ele não deixa que nós sejamos entregues ao mal e que o mal
nos extermine por completo. Ele nos dá o escape, Ele nos dá a salvação. Nós cremos na Bíblia e nós devemos ter esperança em Deus. José, em Gênesis 5:20, diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus transformou o mal em bem. Depois que ele é colocado em uma posição de honra, ele diz isso. Então os irmãos dele o venderam como escravo, mas ele livrou a família dele da fome e ganhou um cargo no governo. Então Deus, ele nos ajuda, ele nos livra do mal se nós formos fiéis a ele. Então não vamos trair a nossa consciência religiosa e fazer o que é errado, vamos servir a Deus. Amém?